Campina Grande, sexta-feira, 1º de novembro. Estamos recebendo, pela graça e misericórdia de Deus, o primeiro dia do penúltimo mês do ano que estamos terminando. Graças a Deus, porque Deus tem nos abençoado grandissimamente. Hoje comemora-se o Dia de Todos os Santos. Esse dia está no calendário para aqueles que defendem, que acreditam nas pessoas que foram beatificadas porque se destacaram no cenário da sua religiosidade. Mas eu chamo a sua atenção para que você observe. Nós, na Bíblia, encontramos, através das epístolas de Paulo, quando se dirigia aos cristãos que estavam em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, que estavam em Roma, aos santificados da igreja em Éfeso, Filipos, em todas as igrejas, aos Gálatas, Paulo trata daqueles que foram lavados, comprados, redimidos pelo sangue de Jesus, que se tornaram novas criaturas. Quando a Bíblia fala de santos ou santificados, está falando das atribuições que Jesus nos conferiu através da sua morte, do seu sacrifício, não através de obras como muitos estão hoje sendo lembrados nesse dia de Todos os Santos. Fica essa observação, porque inclusive a Bíblia nos declara isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A salvação é um ato consumado por Jesus lá no Calvário. A santificação é um processo que é realizado diariamente através do Espírito Santo em nossas vidas, nos transformando cada dia e cada momento da nossa vida. Portanto, fica essa palavra de esclarecimento. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão da palavra e você também ainda ouvirá o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Quero que Valorize o que Você Tem. Deleite-se com esta música. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até como menino feliz. Deixe-me ver, deixe-me ver. Daí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus. Texto de Gálatas 5. E nós vamos refletir, pensar, meditar nos 6 primeiros versos. Gálatas 5. E nós vamos ler os 6 primeiros versos.
Todos acharam? A minha versão é a século 21. Se o pessoal da projeção quiser mudar, vou trabalhar com essa versão aqui, Almeida século 21. Amém? Diz assim o texto sagrado, irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito mediante a fé, aguardamos a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Vamos fazer a leitura todos juntos aqui na projeção do verso 6, em uma só voz. O que é que diz? Amém, queridos? Vejam só, eu gostaria de fazer 3 observações a título de introdução. Antes da gente entrar na exposição do texto, antes de realizarmos uma análise desse texto, eu gostaria de fazer 3 observações. Primeiro, meus irmãos, esse capítulo 5 é uma aplicação do que Paulo já falou. Por exemplo, quando você vai observar os versos anteriores, você vai enxergar o apóstolo Paulo usando algumas expressões, como por exemplo, escravidão e liberdade. E aí também ele vai citar Sara e vai citar Agar, como sendo uma tipologia da liberdade e uma tipologia da escravidão. De modo que quem está na fé, de modo que quem está firme na fé, a salvação em si, de forma verdadeira, verídica, entendeu que essa salvação, que essa fé que recebeu, que essa liberdade que ele tem, é mediante tão somente a graça de Deus. De forma que eles vivem na graça e não mais na escravidão. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que o apóstolo Paulo, se ele faz uma aplicação dos versos anteriores em todo o capítulo 5, nós vamos observar também que ele faz uma advertência. Ele vai advertir aqueles crentes com relação aos judaizantes. E quem eram esses judaizantes? Eram aqueles judeus que se envolveram com o cristianismo. E eles se envolveram com o cristianismo e queria a todo custo levar os cristãos a cumprir a lei, a cumprir o calendário judaico, a cumprir as festas judaicas, a cumprir a circuncisão. De modo que o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele também faz uma exortação sobre esses elementos. E ele vai dizer que esses elementos, ele vai dizer que esses costumes judaicos é uma insultação, é um insulto, ou melhor dizendo, a Cristo. Por quê? Porque se Cristo veio, e se Cristo cumpriu a lei, logo essas figuras representavam Cristo. Então, se Cristo veio, nada serve esses elementos judaicos. Então, o apóstolo Paulo exorta aqueles crentes. O apóstolo Paulo aplica
sobre aqueles crentes. Mas também o apóstolo Paulo traz uma consolação. Se você observar, e você vai fazer isso no decorrer desses 2 dias, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele consola aqueles crentes. Por quê? Porque não tem como cumprir a lei. É impossível. E aí ele vai fazer uma consolação sobre o fracasso ao cumprir a lei. E aí ele vai dizer que esses crentes, eles não precisavam se sentir fracassados pelo fato deles não conseguirem cumprir a lei, pelo fato deles não conseguirem prosseguir de forma fiel à lei. Por quê? Porque eles precisavam entender que eles foram justificados por Cristo, e que se eles foram justificados por Cristo, eles precisavam confiar em Cristo e não na lei. E isso ele vai mostrar mais à frente, né? Se vocês leram um texto sagrado aqui sobre isso, ele vai dizer que isso não é um incentivo para que os crentes pecassem. Ó, se eu já sou justificado, se Cristo já me comprou com o seu sangue na cruz do Calvário, se Cristo me sarou com as suas chagas, se Cristo levou na cruz do Calvário a minha dor, o meu choro, e eu não preciso mais cumprir a lei, agora eu vou pecar, porque eu não preciso mais cumprir a lei. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai afirmar que se Cristo me justificou, e que se de fato eu sou um crente regenerado em Cristo Jesus, eu vou sentir desejo de me santificar, porque o Espírito habita em mim. Então ele traz um consolo, ele faz uma aplicação, ele traz uma exortação, e ele traz um consolo àqueles crentes que também serve para mim e para você nessa noite. Pois bem, vamos ao texto sagrado. Veja o que diz o verso 1. O verso 1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de que, irmãos? De que? Escravidão. Observe a palavra liberdade aqui. Veja como o apóstolo Paulo inicia aqui. Liberdade. Nós temos aqui, meus irmãos, um substantivo. A palavrinha grega aqui, um substantivo, eleuteria. Essa palavra, ela é usada para mudar o estado de liberdade para a escravidão. Era um termo legalmente usado para a libertação dos escravos. Então o que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo aqui que aqueles crentes não precisavam guardar algo para o qual eles já tinham sido libertos. Ele faz uma advertência aqui aos judaizantes, que eu já falei. Por quê? Porque esses judaizantes, eles se esforçavam para fazer com que aqueles crentes cumprissem a lei, para que aqueles crentes circuncidassem, para que aqueles crentes pudessem cumprir o calendário judaico, para que aqueles crentes, eles se sentissem obrigados. Se vocês são de fato salvos, vocês precisam cumprir a lei de Moisés. Era isso que aqueles judaizantes diziam. Então o apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram libertos disso, vocês não são mais escravos. E a palavra aqui, eleuteria, esse substantivo, é justamente para mostrar que eles foram libertos. Eles não eram mais escravos da lei, pelo contrário. E aí ele continua, e ele diz assim: Cristo nos libertou. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui quando ele coloca Cristo nos libertou? Para a liberdade, vocês não são mais escravos. Foi que Cristo nos libertou. Nós temos um verbo traduzido por nos libertou, que está no tempo auristo. E em grego se refere a uma ação única. Uma ação única que aconteceu no passado, mas que ela permanece, que ela é consumada, que ela continua. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que se os Gálatas,
aqueles crentes, eles foram justificados somente pela fé em Cristo Jesus. A lei cerimonial, a lei moral, não podia condenar eles. Por quê? Porque Cristo cumpriu todo esse jugo. Assim, já não eram mais presos a isso. Por isso que ele diz, vocês são livres. Vocês não podem ficar presos à lei cerimonial, nem à lei moral. Mas veja que ele usa mais um verbo. E qual é o verbo que ele usa aqui? O verbo estekó, traduzido para o português como valem, ou melhor, permanecer firme. Ele diz aqui no texto, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto, veja o que ele diz, permanecer. E aí esse verbo permanecer, estekó, ele é utilizado no sentido militar. Ele está dizendo aqui, olha, vocês não são mais escravos, vocês são livres, livres de um estado que vocês viviam, livres de uma situação que vocês viviam, mas Cristo realizou uma ação única. Isso significa muito, irmãos, porque Cristo não vem morrer de novo. Cristo morreu uma única vez. E essa ação única de Cristo, ela tem uma ação permanente, consumada, de modo que ele utiliza esse verbo estekó, permanecer, que era usado como figura militar. E aí ele está dizendo, fiquem firmes. Permanecer aí é ficar firme. Permanecer aí é ficar em alerta. Deixa eu passar aí essa algazarra aí, que a gente... Permanecer firme. Vigilante. O que é que um militar faz numa torre de vigia? Esses dias eu passei pelo quartel ali, na Liberdade, eu acho. E tinha um soldadinho ali, e ele andava para um lado e andava para o outro. E já era mais de meia-noite, e ele andava para um lado, eu acho que ele está com um sono grande. Mas ele não dormia, porque ele tinha uma função. Qual era a função dele? Era uma função de estekó, era uma função de permanecer vigilante, firme, até o seu horário terminar. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não estão mais presos às cerimônias da lei. Vocês não estão mais presos à cerimônia moral, nem cerimonial, mas também vocês não estão mais presos a nada que impeça vocês de se aproximar a um relacionamento sério com Cristo. Então permanecer firme, permanecer vigilante, permanecer seguro, também era um alerta para aqueles crentes. Mas um alerta de quê? De que eles não poderiam voltar a uma vida de escravidão. Que eles não poderiam voltar a uma vida de devassidão. Mas que eles precisavam permanecer firmes em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém, queridos? Verso 2 e o verso 3. Veja o que diz o texto sagrado. A igreja sofre, irmãos? Tomar uma aguinha aqui. Olha, irmãos, nós somos livres desse estado.
Isso é um estado de escravidão. Isso é uma doença. Eu não admito um crente correr atrás de um homem, exaltar um homem. Nós temos que exaltar a Cristo. E estar aos pés de Cristo. Fica a lição aqui para a gente, nessa noite. Pelo homem, as pessoas fazem tudo. E por Cristo? Vai? Por Cristo. Eu acho que a gente tem que continuar, porque senão, eu acho que não vai passar. É muito grande, né? É muita gente aí. Então vamos lá. Vamos colocar os nossos olhos. Vamos colocar os nossos olhos no verso 2 e no verso 3. Veja o que é que diz. Verso 2 e o verso 3. Diz assim: eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir a lei. Verso 4. Vós, que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo. Aí ele usa um termo aqui. Qual é o termo que ele usa aqui? Caíste da graça. Interessante esse termo aqui, né, irmãos? Antes, quem eram os judaizantes? Quem eram esse grupo de pessoas? Eu queria que o irmão colocasse aí o texto de Atos 15. Atos dos Apóstolos 15. Vejam quem eram esses judaizantes. Verso 1. Atos 15, 1. Quem eram esses judaizantes? Quem eram esses homens que estavam perturbando aquelas igrejas daquela região? Quem eram esses homens? Veja o que é que Lucas escreve aqui. Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. O que é que eles ensinavam? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis o que, irmãos? Ser salvo. Era o ensino dos judaizantes. Eles estavam ensinando isso. Pula aí, coloca o verso 5. Continua, verso 5. Atos 15, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita. Veja como é que Lucas escreve aqui. Lucas chama o que? De seita. Alguns das seitas dos fariseus que haviam crido. Vejam, haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Era isso que esses judaizantes ensinavam. Eles ensinavam que era Cristo mais alguma coisa. Que Cristo não era suficiente, mas que eles precisavam obedecer aos costumes de Moisés, à lei de Moisés. E aí, nesses versos, o apóstolo Paulo condena, afirmando que, pelo contrário, se os gálatas adotarem esse ensino e seguissem esse ensino, o que é que o verso diz? Cristo de nada vos serviria. Vocês querem Cristo, mas também vocês querem circuncidar? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês querem Cristo, mas também vocês querem os elementos da lei? Vocês querem Cristo e vocês querem o calendário judaico, as festas judaicas, o candelabro? Ora, se vocês querem os elementos da lei, Cristo de nada vos serve. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Inclusive no capítulo 1, ele já tinha falado sobre tudo isso.
Mas ele repete porque aqueles crentes precisavam ouvir. O apóstolo Paulo, ele quer deixar firme de que não se pode acrescentar nada a Cristo. Ou você ama Cristo, ou você segue a Cristo, ou você confia unicamente no sacrifício de Cristo, ou nada. Ou Cristo é tudo na sua vida, ou Cristo é nada. Não existe Cristo mais alguma coisa. Não existe Cristo mais a lei de Moisés. Não existe Cristo mais os elementos judaicos. Cristo, somente Cristo e só Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E ele vai ser firme. Porque o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Olha, tudo bem. Vocês querem cumprir os elementos da lei? Então vocês não podem escolher só um elemento ou dois elementos. Vocês têm que cumprir toda a lei. Que é impossível. Não adianta vocês quererem cumprir só um elemento da lei. Se Cristo não é suficiente na vida de vocês, vocês não podem cumprir Cristo mais a circuncisão apenas. Cristo, tudo bem. Se Cristo nada serve, se Cristo não é suficiente na sua vida, cumpra toda a lei. Nos versos que seguem, meus irmãos, eu gostaria de inferir. Por quê? Porque todas as expressões que o apóstolo Paulo utiliza aqui, fica claro que aqueles crentes, eles estavam renunciando à forma de justificação que Deus tinha estabelecido para eles. Portanto, o apóstolo Paulo tenta explicar que se eles queriam se justificar, eles não podem fazer isso observando apenas um elemento da lei, mas que eles deveriam cumprir toda a lei. Só, meus irmãos, que o verso 4 nos traz uma pergunta que é muito importante. Eu não posso passar por esse texto sem pensar nessa afirmação que o apóstolo Paulo faz no verso 4. Qual é a afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui no verso 4? No verso 4 o apóstolo Paulo diz assim: vós que vos justificais pela lei. Se vocês querem se justificar, é isso que ele está dizendo aqui. Se vocês não confiam na cruz de Cristo, se vocês não confiam no ato de Cristo na cruz do Calvário, vocês querem cumprir a lei. Aí ele faz uma afirmação aqui: estáis separados de Cristo. Observe que ele faz duas observações. Ele diz primeiro, estáis separados de Cristo. E depois ele diz, caístes de quê? Caístes da graça. A pergunta que não quer calar, meus irmãos, desse verso é a seguinte: a salvação pode se perder? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui: caístes da graça. Só que ele faz uma afirmação antes. Qual é a afirmação antes que ele faz? Qual é a afirmação? Coloca aqui o verso 4, amigão. Qual é a afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui? Vamos fazer uma análise desse texto. Tendo eles, verso 4. Atos não. Texto de Gálatas. Gálatas 5, verso 4. Ele diz assim, irmãos. Eu queria que ele colocasse porque a gente ia poder observar bem direitinho. Queremos agradecer a todos quantos estiveram conosco e ao mesmo tempo convidá-los para que neste domingo vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você reside em Campina Grande e desejar nos fazer uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, para aqueles que não sabem, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Vá prestigiar a nossa escola dominical, domingo às 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pelas famílias. Venha orar com a sua família, venha visitar a nossa igreja. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, como sempre ministramos aqui. Então você está convidado a estar conosco. Deus abençoe você e toda a sua família. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.